Olá, está no ar o Jornal Panorama, sua fonte de informação do Legislativo Estadual. Veja nesta edição. Deputados aprovam crédito suplementar de mais de 190 milhões de reais solicitado pelo governo. Plenário derruba veto do governador a projeto que reduz ICMS para medicamentos genéricos. Escola do Legislativo promove roda de conversa sobre igualdade racial. Aprovação de projeto do governo que abre crédito suplementar de mais de 190 milhões de reais em favor de órgãos públicos causa polêmica no plenário. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e traz mais detalhes da sessão desta quarta-feira. Nesta quarta-feira, os deputados fizeram sessão ordinária e extraordinária. Eu começo falando sobre a aprovação de um projeto de lei de autoria do governo, que autoriza a abertura de um crédito suplementar de mais de 192 milhões de reais para vários órgãos públicos. A votação do projeto gerou debate em plenário e o deputado Sérgio Majeski votou contrário à proposta. Falta no projeto uma infinidade de esclarecimentos, né? Primeiro que assim, para começar, eu acredito que um governo que está terminando, falta pouco mais de um mês para acabar esse governo, ele praticamente já acabou, né? Deveria se deixar essas questões para ser decidida pelo próximo governador, né? Se o governador Paulo Artung, que se diz um grande administrador, um cuidador das contas públicas, ele sabe perfeitamente que grande parte do que está sendo feito deveria se deixar para o próximo. Uma outra questão é que cerca de 40 milhões não está justificado para onde vai, né? Então, assim, é como se você estivesse dando um cheque em branco. Olha, nós estamos autorizando o governo a gastar 40 milhões do jeito que ele quiser, porque não tem especificação. E, além disso, boa parte do que o projeto justifica para onde vai esse dinheiro não são questões emergenciais. Então, se você olha, é uma questão emergencial, tem que ser agora, porque sob pena de morrer muita gente, enfim, de um desastre, não é nada disso. São todas questões que não são, muitas delas não são prioridades, e outras não são emergenciais, né? Então o projeto foi muito mal explicado, nós questionamos, mas ninguém explicou, então eu não vou votar favorável ao governo usar o dinheiro público do jeito que bem entender, sem que eu entenda claramente no que é que eu estou votando. Nossa equipe procurou o líder do governo, o deputado Marcelo Santos, para falar sobre a matéria, mas ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Outro projeto aprovado em plenário é de autoria do Tribunal de Justiça e tem por objetivo reorganizar as turmas recursais, que são colegiados que julgam recursos apresentados contra as decisões de juízes. Na avaliação e na justificativa do presidente do Tribunal de Justiça, são 5 turmas recursais que tem aqui no estado, 3 aqui na Grande Vitória, uma no norte e uma no sul. Então a do norte principalmente tem problemas sérios com projetos parados e não sei mais o que. Então a ideia é unificar, colocar 5 turmas aqui na região metropolitana, né, e assim daria uma celeridade maior aos projetos. O que eu questionei é que se a lentidão maior é no norte e coloca 5 aqui, assim, a média do tempo que tramita os projetos, daquelas que talvez não tem tanto problema quanto do sul e aqui da Grande Vitória, que podem aumentar, mas o tribunal justifica que não. E o plenário derrubou o veto parcial do governador do estado. Há um projeto que determina a utilização do preço médio ponderado como base de cálculo para as operações com medicamentos de uso humano. Bom, esse projeto de lei chegou no plenário no mês passado, foi votado no início do mês e aprovado em plenário pelos deputados. Era um projeto de origem do governo. E na sua aprovação, o projeto recebeu emenda parlamentar, uma emenda do deputado Enivaldo dos Anjos, que definia a alíquota de 12% para os medicamentos genéricos. No veto parcial, o governador veta justamente o trecho da emenda do deputado Enivaldo dos Anjos. A emenda ela foi incluída no projeto tratando de proteger o consumidor com relação à cobrança de imposto que o Estado faz, além de ser 17%, que é alto, e a nossa proposta é 12%, ela também estabelece que o imposto seja cobrado em cima do preço de venda do laboratório para as distribuidoras e não em cima da tabela. Porque nós temos remédios, por exemplo, principalmente de pressão,
que a tabela é R$10, os laboratórios vendem por R$1 e o Estado quer cobrar imposto em cima de 10 e não em cima de R$1. Isso acresce o custo do remédio para o consumidor final, que é a comunidade carente. E esses remédios são só os remédios genéricos? Os remédios genéricos e similares. Os remédios de marca, eles não têm esse tipo de cobrança, mas também eles têm proteção pelo custo do ICMS. Então é por isso que a quantidade enorme de farmácias nacionais estão vindo para o Espírito Santo, para poder se beneficiar desse preço baixo de ICMS e comprar os produtos para o Estado, mas vender fora do Estado. Enquanto isso, a população carente compra o produto genérico e similares, acabava tendo o custo do ICMS alto em cima do preço do medicamento. CPI da Grilagem realiza reunião extraordinária para aprovação de requerimento destinado à Codesa. Em sessão extraordinária, a CPI da Grilagem aprovou requerimento de informação e documentos destinado à Codesa, Companhia Docas do Espírito Santo, acerca de um terreno arrendado pela companhia. O pedido de informação partiu do presidente do colegiado, deputado Euclério Sampaio. O motivo, de acordo com o parlamentar, foi o recebimento de denúncia de irregularidades em um contrato da estatal. Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar promove nesta quinta-feira audiência pública de prestação de contas. O colegiado é presidido pela deputada Luzia Toledo, que falou sobre a expectativa para o evento. Eu acho que todo político deve prestar conta sempre dos seus mandatos. Eu presto conta sempre, a vida inteira. Eu sou, assim, uma das precursoras em fazer audiências públicas para conversar com a população. Quando não era exigida a audiência pública, eu já fazia audiência pública sobre todas as minhas lutas. E com referência às políticas públicas para a mulher, não é diferente. Nós fizemos muita coisa nessa casa, fizemos muita coisa no Estado do Espírito Santo, fizemos muitas reuniões e, afinal, nós conseguimos fazer um convênio, né? Hoje tem um laboratório dentro da Universidade Federal do Espírito Santo para fazer as pesquisas sobre a violência doméstica e familiar sobre a mulher e também o feminicídio. Foram 12 fóruns que nós fizemos seguidamente, ano a ano, e desses fóruns muitas soluções foram tomadas pelo governo do Estado. Hoje nós temos uma subsecretaria da mulher, e não é qualquer coisa. Nós tivemos Ana Paula Tongo, que é uma negra, que é uma empresária. Nós tivemos ela à frente como diretora da Secretaria Nacional da Mulher. Ela nos representou em vários países e agora é a nossa primeira suplente do senador Contarato. Ações para a promoção da igualdade racial foram discutidas em uma roda de conversa realizada pela Escola do Legislativo. O bate-papo foi aberto ao público e conduzido por participantes do movimento negro. A diferença entre brancos e negros no Brasil vai além da cor da pele. A desigualdade está em várias áreas, como o mercado de trabalho, educação e renda. Para se ter uma ideia disso, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio apontam que a renda média dos trabalhadores negros é de R$ 1.570, dos pardos, R$ 1.600. Já os trabalhadores brancos recebem, em média, R$ 2.800 por mês. Desigualdade que a Sara já sentiu literalmente na pele. Quando eu era menor, eu sofria muito bullying na escola, por ser negra. E eles me xingavam de neguinha da macumba, neguinha de sei lá o quê, pobre, favelado. Infelizmente existe isso, um certo preconceito, da classe alta, média e pobre. Há muita diferença. Também na cor, por você ser negro, as pessoas olham e veem com você com uma diferença, Mesmo quem não é negro percebe a diferença racial. Os brancos, eles têm mais privilégios do que os pretos, os negros. Eu acho que o governo, eu acho que as pessoas empenhadas em olhar para este caso deveriam olhar com mais carinho, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Não existe cor.
A cor não faz nenhuma diferença para ninguém, porque todos nós somos iguais. A desigualdade racial foi debatida em mais uma edição do projeto Roda de Conversa, promovido pela Escola do Legislativo. Como nós tivemos o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, nós trouxemos esse tema também para a Roda de Conversa, com o objetivo de levar a sociedade, levar a própria casa, os nossos servidores, a uma reflexão sobre a complexidade desse assunto, que é a questão do racismo, da igualdade racial no Brasil. A historiadora Silvana Santos resgatou o impacto da escravidão e do processo de abolição para a exclusão social dos negros no país. Pensar que a abolição resolveu o problema da escravidão no Brasil é totalmente errado, porque os problemas começam daí, porque não houve nenhuma política pública de inserção dessa população na sociedade do momento. Então, o entendimento da maioria das pessoas de que o 13 de maio significou a melhoria na qualidade de vida dos ex-escravos, ela é fruto do desconhecimento. Daí a importância da educação e de políticas públicas que contem a história, a importância da história. A gente só vai conseguir resolver os problemas, as mazelas provocadas por essa abolição mal organizada pelo Estado, por meio do conhecimento. É fundamental que se conheça a história, que se conheça esse passado de desigualdades e exclusões para que a gente construa uma nova sociedade. Representante do movimento negro, Valquíria falou sobre avanços na legislação de promoção de igualdade nos últimos anos, mas destacou a necessidade de efetivação das políticas. Nos últimos 15 anos, que é o tempo que nós temos de Estatuto de Igualdade Racial no Brasil, muita coisa foi implementada. Como eu falei, o Estatuto da Igualdade Racial é uma espécie de tipificação da política de promoção da igualdade racial no Estado brasileiro, um ganho, um marco significativo, uma reivindicação do movimento negro, do movimento social negro, que teve como prática, como bandeira, muitas coisas ali eram bandeiras, que hoje é uma lei, uma legislação que se constitui. No entanto, muito do que está previsto nas legislações, como o Estatuto da Igualdade Racial, política de cotas e outras legislações, existem, têm a força da lei, mas ainda precisam ser implementadas, ou seja, fazer com que o que está previsto na legislação aconteça de fato e que isso chegue ao cidadão, à população negra, para além dos espaços públicos, para além dos espaços que legalizam, e que seja instituído de fato, que essas leis elas passem a valer e que a gente possa colher os resultados da implementação dessas legislações. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Panorama. No site da Casa e nas redes sociais, você encontra mais informações sobre as atividades do Legislativo Estadual. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação.